Bora lá, meu povo, que tem muita informação sobre o nosso tricolor de aço pra vocês. Fortaleza é destaque na Europa. Marcelo Paes rompe fronteiras. Leão armado contra o Botafogo. João Ricardo faz alerta. E mais, 2 retornos importantes. Imprensa ratifica liderança. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, quinta-feira, dia 29 de agosto de 2024. Já é depois de amanhã que o Fortaleza encara a equipe do Botafogo lá no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, chamado de Tapetinho, devido ao seu gramado sintético, a equipe do Botafogo. Vai ser um confronto duríssimo. Mas antes da gente entrar aqui nas notícias do vídeo, quero te fazer um convite. Se inscreve no canal, tá? Estamos pertinho de chegar na marca dos 49.400 e seguir a nossa caminhada rumo aos 50 mil inscritos aqui no YouTube. Então pega o link desse vídeo, manda em tudo que é grupo de WhatsApp do Fortaleza, chama a galera pra cá pra se tornarem passageiros do Expresso. Meu povo, ontem o Marcelo Paes esteve no Must. Lembra daquele programa apresentado pelo Valner e Raidar lá na TV Diário? Pois é, ele agora é um podcast no YouTube. E o Marcelo Paes tocou num assunto muito importante que eu queria trazer aqui para vocês. Mas eu queria falar nesse momento do Fortaleza. Essa questão do mundo inteiro, antes de responder a sua pergunta, tem um dado interessante também do dia de hoje, que hoje saiu uma matéria conosco em Portugal, no jornal A Bola de Portugal, jornal conceituadíssimo a nível de esportes, e eu fiz uma entrevista semana passada e foi publicada hoje no jornal A Bola. Então a gente está atravessando fronteiras aí literalmente com esse trabalho no Fortaleza. Eu passei a noite todinha procurando essa matéria lá no jornal A Bola de Portugal para ver se eu encontrava o que foi dito pelos europeus em relação ao Fortaleza, mas a única coisa que eu encontrei foi a capa da edição de ontem, no qual o Marcelo Paes fez referência, porém eu não encontrei nada do Fortaleza. Se alguém, por gentileza, encontrar essa matéria do jornal A Bola com o Fortaleza, mande pra gente, que eu tô muito curioso para saber do que foi falado aí pelo Marcelo Paes, do que foi abordado pelo pessoal do jornal A Bola, que é de Portugal, é da Europa e os europeus estão de olho no Fortaleza. Então, se você achar, mande pra gente. Eu vou deixar essa missão aqui pra vocês em tentarem encontrar aí essa matéria do jornal A Bola sobre o Fortaleza. É o Lion nas Europa, meus amigos. Pois é, cada dia que passa, o Marcelo Paes e o Fortaleza vão rompendo fronteiras e o Lion vai dar muito o que falar no continente europeu ainda. Quero tua opinião, comenta aqui abaixo, tá? Em duelo pela liderança, o Fortaleza tenta quebrar um tabu de 5 jogos contra o Botafogo. Vamos lá, a última vez que o Leão do PC derrotou o Fogão ocorreu no dia 22 de novembro de 2020. Na oportunidade, o Leão, comandado por Marcelo Chamusca, venceu por 2-1 lá no Newton Santos, com gols de David, a tropa do DVD, e o Bergson, o Berg Show, rei da Malásia. Você lembra desse jogo? Pois é, naquele ano, o Botafogo, inclusive, foi rebaixado e o Fortaleza terminou na 16ª colocação, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O que é pior é o histórico, né, entre Fortaleza e Botafogo. É um histórico bem triste para o nosso tricolor de aço. No total, as equipes já se enfrentaram várias vezes, incluindo decisão de campeonato brasileiro, no qual o Fortaleza ficou com o vice-campeonato. Mas são 21 jogos, 13 vitórias do Botafogo, 5 empates e apenas 3 vitórias do Fortaleza. Você lembra quais foram essas 3 vitórias? Em 2005 vencemos por 3-1 no Castelão. Depois vencemos também a equipe do Botafogo por 1-0 em 2019, aquele gol contra do Benevenuto, né? Que ainda jogava pelo Botafogo. E a vitória que eu citei agora há pouco por 2-1 jogando lá no Newton Santos, gols do DVD e do Berg Show. Pois é, tomara que a gente consiga quebrar esse tabu. Se o Fortaleza ganhar ou pelo menos empatar, mantenha aí a liderança
da Série A. O João Ricardo pediu o máximo de atenção, abre aspas, é mais um jogo difícil pela frente que nos faz ter que ter o máximo de atenção todo o tempo. É encontro grande, são os dois times que estão na frente da tabela da Série A, então tem muita gente de olho. É trabalhar bem até o jogo e mais uma vez buscar nosso melhor na hora que a bola rolar, disse o João Ricardo. Então, ele faz um alerta muito importante que o Leão tem que estar muito concentrado e com o máximo de atenção nesse jogo contra o Botafogo. Na coletiva de ontem, o Iago Pikachu pediu um jogo perfeito do Fortaleza contra o Botafogo e elogiou o atleta Luiz Henrique. Abre aspas, é difícil, não sei qual é a nossa melhor versão, pois cada jogo é um jogo diferente. Na minha opinião, vamos enfrentar o melhor time do futebol brasileiro em termos individuais e coletivos. São jogadores que estão em ótimo momento, jogadores convocados, como foi o caso do Luiz Henrique, que vive um ótimo momento. É um jogador que a gente tem que ter bastante cuidado, mas o Botafogo em si é um time forte jogando no meio, frisou ele, que em seguida salientou que por esse motivo a partida terá um duelo de dois times tentando fazer um jogo perfeito em busca da liderança. Inclusive, essa resposta dele foi na minha pergunta. Se você não viu, confere na nossa live de ontem ou na coletiva que a TV Leão disponibilizou. O Fortaleza, segundo o Esporte do Povo, tem armas contra o Botafogo. A solidez defensiva e a eficiência na transição. É fato que a missão do Leão no Newton Santos não vai ser nada fácil. Afinal, o líder vai enfrentar o Botafogo, que é vice-líder e que deve ter o melhor ataque da Série A com 41 gols marcados em 24 partidas. O Vojvoda, porém, tem dois trunfos que podem fazer a diferença no confronto. O primeiro é a solidez defensiva que o Leão do PC vem apresentando no Brasileirão. Na campanha até então, foi vazado apenas 20 vezes, número que representa o terceiro melhor rendimento entre todos os times que disputam o torneio nacional. Palmeiras tem 19 e o Inter 18. Completam o topo da lista. Nos últimos 10 jogos pela Série A, a sequência em que acumula 9 vitórias e 1 empate, o time cearense sofreu somente 6 gols. Um detalhe interessante é que neste recorte, nenhum time conseguiu balançar as redes mais de uma vez em um único jogo contra o Fortaleza. A boa fase do goleiro João Ricardo, naturalmente, tem o seu peso. O arqueiro, de acordo com os dados do SofaScore, é o segundo da posição com mais defesas no campeonato, atrás apenas do Léo Jardim do Vasco. Camisa 1 também figura como o segundo com mais defesas difíceis, são 25, 4 a menos que Fábio do Fluminense. Em paralelo ao desempenho defensivo, o tricolor também vem mostrando enorme eficiência no ataque. Neste período de invencibilidade, o Leão marcou 17 vezes, quase uma média de 2 gols por partida. Embora não preze pela posse de bola, o tricolor só vence o Criciúma nesta estatística. Isso faz parte da estratégia. A equipe de Vojvoda costuma ser letal por meio da transição em velocidade e é um time que explora muito bem os erros do adversário. E é onde brilha o equilíbrio tricolor, executado com maestria entre ter uma defesa pouco vazada e um ataque objetivo. Não à toa, as últimas 5 vitórias do Leão terminaram com a vantagem mínima no placar, ou seja, 1-0 ou 2-1. A consistência e o alto nível de concentração do elenco tricolor são outros aspectos que chamam a atenção e podem fazer a diferença no provável ambiente hostil no Newton Santos, contexto que a equipe está acostumada a enfrentar. La Bombonera é um exemplo. E para finalizar, a projeção tática do jogo também se desenha para favorecer esse estilo do Fortaleza. O Botafogo jogando em casa e com a pressão para vencer, deve assumir postura propositiva e se lançar no ataque. Consequentemente, a tendência é de que os espaços surjam, cenário ideal para a equipe cearense contra-atacar. Curtiu esse raio-x? Quero tua opinião aqui abaixo. Bom, o Fortaleza somou o dobro de pontos do Botafogo desde o fim do primeiro turno para ultrapassá-lo. Enquanto o Leão fez 15 pontos, o Botafogo fez apenas 7. A rádio Itatiaia lembrou que o Fortaleza tenta recuperar lesionados para o confronto direto pela liderança do Brasileirão. O Leão tem aí no departamento médico o Matheus Rosseto, tá? O goleiro Santos também estão aí com edemas e o atacante Marinho, que pode ser nos retornos para o jogo contra o Botafogo. Além do Marinho, o Caleb foi visto ontem dando voltas no gramado, treinando, né, já com a equipe principal do Leão e deve inclusive estar na relação que viaja amanhã às 5 da tarde junto com o Marinho para o jogo contra o Botafogo. Será que o Caleb fica à disposição? Quero tua opinião aqui abaixo. Ingressos à venda. A torcida tricolor pagará R$200 a inteira e R$100 a meia para assistir Botafogo e Fortaleza. E para finalizar o vídeo de hoje, o glorioso Wilton Bezerra fez uma matéria muito bacana onde ele mencionou e ratificou a liderança do Fortaleza. Os olhares mais exigentes não vão enxergar no Fortaleza um time exibição. Certamente vai encontrar na eficiência a luz que ilumina a equipe do Vojvoda. Não compõe o tricolor os craquezões, mas sim o extrato revelador de um futebol baseado na solidariedade. Já afirmei que o Leão é um time que dispensa os supérfluos, opta pelo essencial. Está claro também que a paciência é parte importante do comportamento da equipe. O Fortaleza não fica desarvorado se o gol não surge de imediato. Às vezes a prudência da equipe é até excessiva, faz parte resistir a qualquer temperatura do jogo. Não é qualquer embaraço que desarticula o tricolor. Nessa marcha, o Fortaleza
Palmeiras chegou à primeira posição do Brasileirão. Por tudo isso mesmo, é assunto nacional onde se fale em futebol. Bom, moçada, é isso. Videozinho rápido. Curtiu, deixou o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais torcedores assistirem. E a gente se encontra hoje às 18h15. O link da live já está criado. Ativa o lembrete. Valeu, falou e tamo junto!